Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, você está assistindo Dica Pra Hoje. E hoje eu tenho mais uma reflexão muito bacana, inspirada em alguns dos livros que eu li. O que eu gosto muito de ler é porque, primeiro, às vezes eu relembro de conceitos que eu deixei passar. Sabe, que tipo, a gente acredita que é verdade e aí quando passa o tempo, a gente esquece e depois a gente passa por alguma situação que a gente fala, eu sabia que era assim, eu lembro que era assim. E segundo, porque eu aprendo muitas coisas novas. Não só o conteúdo em si do livro, mas eu leio uma coisa que me dá um insight, uma ideia de outra, e quando eu vou ver, eu tenho novas ideias e é um processo muito incrível. Ler é um presente. Tanta gente que não sabe ler e gostaria de saber, e a gente que sabe acaba negligenciando e deixando pra lá como se fosse uma tarefa reservada aos nerds, aos estudiosos, sendo que na verdade todo mundo deveria ler. Mas eu estava lendo um livro hoje de manhã e aí o escritor estava contando uma história que ele achou muito interessante, que os filhos dele, ele tinha uma parte reservada na casa dele, na estante, só com troféu e medalhas de prêmios que os filhos dele ganharam da escola. Quando ele olhou, ele relembrou que nenhum daqueles troféus e nenhuma daquelas medalhas eram efetivamente de uma vitória, eram simplesmente por participação. E algo que a escola fazia, porque ela entregava isso, era para as crianças não se sentirem desmotivadas, mas saber que no fim todo mundo ganha. E ele achou isso interessante, contou na história do livro que tinha a ver lá, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiz um vídeo há alguns dias falando sobre a autoestima, e falei que um dos problemas que a gente tem hoje em dia essa sensação que a gente quer de que tudo esteja bem com a gente. E quando não está tudo bem, a gente começa a ficar mal e culpa o mundo e as pessoas têm que saber do meu problema. E essa história das medalhas e dos troféus me deixou um pouco pensando. Por quê? Hoje em dia realmente a gente fala, não, tem que ganhar mesmo, tem que dar um troféu, ou tem que dar uma medalha de participação para a pessoa saber, para a criança saber que ela também ganhou, que o importante é participar. E para essa criança não ficar triste, não se sentir desmotivada, para ela saber que ela também ganhou. E a verdade, gente, é que se você parar para pensar, a gente tem criado crianças que vão virar adultos frustrados, porque no mundo não é assim. Nem todo mundo ganha. A pessoa vai participar de uma entrevista de trabalho, talvez ela não vai ser chamada. Vai participar de um vestibular, ou um concurso, ou um teste, e não vai passar. Vai gostar de um cara ou de uma menina e não vai ser correspondido. Vai fazer um trabalho na escola e talvez não vai ter a nota que achou que merecia. A gente quer privar as nossas crianças de passarem por situações desconfortáveis, situações tristes em que elas perdem, porque a gente acha que isso vai ser ruim, quando na verdade isso fortalece o caráter, isso amadurece, traz aprendizados para aquela criança e prepara para a vida adulta. Não é à toa que os jovens e adultos de hoje em dia não sabem lidar com frustração. Essa ideia de que eu também participei. Então eu quero ganhar o meu troféu, eu quero ganhar a minha medalha. Alguns anos atrás eu trabalhei como professora de inglês em uma empresa, em uma escola regular. E aí eu tinha uma turma com 35 alunos, era uma classe da terceira série, terceiro ano. E aí uma mãe foi na escola reclamar de mim, porque eu fiz um jogo na sala e eu não chamei a filha dela para participar do jogo. Só que o que aconteceu? Numa sala com 35 crianças, eu não tinha como fazer um jogo onde todas participassem ao mesmo tempo. Não eram jogos de grupos, era um jogo com a sala inteira. Então o que eu fiz? Separei pela metade, a metade participaria naquele dia e a outra metade participaria no outro dia. E aí eu fui escolhendo aleatoriamente, justamente para não parecer que eu estava favorecendo um ou outro. E as crianças entendiam isso porque as minhas aulas sempre tinham muito jogo e muita interação. Porque eu gosto exatamente de trabalhar esse fato de frustração, de vou trabalhar com alguém que eu não gosto, vou ter que fazer uma atividade com alguém que é preguiçoso, vou ter que lidar com pessoas diferentes, vou ter que aprender a lidar com o não. Por isso que eu sempre trabalho com comunidade. Eu trabalho no indivíduo, mas também gosto de trabalhar com esse indivíduo no meio de outras pessoas.
E durante a aula não teve problema nenhum. Eu fiz o jogo, todas as crianças brincaram. Quem não participou do jogo, eu perguntei depois, gente, o que vocês acharam? É isso, é aquilo, o que aconteceu? O que vocês acharam que podia ser diferente? E as crianças interagiam. E essa mãe ficou triste porque a filha dela não foi escolhida. Sabe qual é o problema? Essa mãe foi falar com a coordenadora me chamou sozinha e ela falou assim, Joyce, a menina, na verdade, nem ligou muito. Quem ficou mais doída é a mãe. Então, você só tem que pedir desculpa, ela só quer que você peça desculpa pra ela e pra filha dela. Eu achei aquilo ridículo, eu achei aquilo humilhante, eu achei aquilo desrespeitoso. Quer dizer que uma professora que estudou para isso, que sabe preparar a aula, que tinha um objetivo e que um dos objetivos era fazer as crianças lidarem com frustrações e com o fato de que elas nem sempre serão escolhidas, a mãe ficar chateada porque a filha dela não foi, quer dizer, nossa, minha princesa não fez parte dessa brincadeira. A mãe ficou chateada, me fez pedir desculpas para as duas, para ela e para a filha. A filha não estava chateada, ela citou, falando da atividade da sala, citou para a mãe, e aí a mãe descobriu que eu não tinha chamado. Ela não sabia do meu processo, que na aula seguinte seria uma nova turma, quem não tinha sido chamado eu ia chamar para aquela, e eu tive que pedir desculpa. Aquela filha, o que ela vai crescer acreditando? Se eu der um piti, se eu gritar mais alto, eu vou ter o que eu quero. É aquela pessoa que vai chegar no atendimento e vai chegar xingando, ou brigando, ou gritando. Por quê? Porque não pode ganhar um não. Porque eu sempre tenho razão. Então, pensem bem em como vocês têm tratado as crianças de vocês e como vocês têm lidado com as frustrações que aparecem. A gente tem perdido a habilidade de lidar com frustrações, de lidar com pessoas diferentes, de lidar com situações conflitantes. Por quê? Porque às vezes entristece, porque não massageia o nosso ego, porque eu queria o troféu, eu queria a medalha, nem que fosse de participação, só para falar que eu ganhei. Quer dizer, a gente não sabe lidar mais com as perdas, a gente não sabe mais lidar com o insucesso, com a frustração. É por isso que hoje tem aumentado muito o número de pessoas que param de tentar, porque tem medo de tentar e não conseguir. E quando elas tentam, elas não tentam sozinhas ou com suas próprias forças, elas querem que alguém diga o que elas devem fazer, porque é muito mais fácil elas perguntarem para alguém o que tem que fazer e falar que qualquer coisa, foi você que me disse, do que dar errado e bola pra frente, vamos tentar de novo. Não, deu errado? Eu não acredito que deu errado, porque e fica remoendo aquela tristeza, aquele sentimento. Não sabe mais lidar com o fato de que nem tudo acontece como a gente gostaria. Então, essas são as duas reflexões, primeiro com as nossas crianças, segundo consigo mesmo. Avalie quando você está em uma situação de conflito, como você age ou como você reage. Como você se sente quando alguém não concorda com você? Como você se sente quando você não ganha o que você achou que ganharia? Quando você acha que merecia, mas não recebeu o seu mérito? E pense que a medalha de participação, ela é uma medalha que todo mundo tem. Você não está se destacando porque você ganhou uma medalha de participação. Você está sendo mais um. Se todo mundo ganhou, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que ninguém tivesse ganho. Aprenda a lidar com as frustrações e com as dificuldades, que as coisas vão ficar mais fáceis para você. Tenha certeza disso. Curta esse vídeo, compartilhe, que eu acho que é muito importante a gente levar esse assunto para frente. E a gente se vê amanhã aqui no canal. Beijos. Tchau, tchau.